Abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 15. Amém? Que diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. Encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Vou pedir agora que você pule para o versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar essas obras? Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade, digo que não foi Moisés que deu pão do céu a vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos que, nesse momento, Pai, Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor. Anula, Senhor, toda a minha carne. Que o Senhor fale conosco, Senhor, nessa noite. Te pedimos, Pai, que nossas mentes e corações sejam amarrados, cativos a Ti, Senhor, e que nada nos distraia, para que possamos receber a porção do Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Louvamos o Teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Lemos um texto até longo, mas eu fiz questão porque é uma história muito conhecida. Creio que todos aqui conhecemos essa história. Jesus, multiplicação dos pães e peixes, e muitas vezes nós paramos ali nesse versículo, paramos nesse primeiro momento, ali no versículo 15. A gente olha para esse texto, vê o que Jesus fez, e talvez a gente se pergunte: será que Jesus ainda faz isso nos dias de hoje? Será que isso acontece em nossos dias? E é isso que a gente vai ver ao longo dessa conversa, digamos assim. Só para dar um contexto aqui do que a gente está lendo, João, ele é um evangelho, faz parte ali dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, e João é o 4º evangelho. João escreve ali esse evangelho com uma pegada um pouco diferente dos outros 3. João ali, ele não estava muito preocupado em falar do nascimento de Jesus, ele não fala muito da história ali. João, ele tinha um foco diferente dos outros. O foco de João aqui é enfatizar Jesus como aquele que garante a vida eterna. João tem um foco nesse livro, do primeiro ao último capítulo, mostrar que Jesus era o Messias prometido de Deus, que Jesus é o nosso Salvador. E podemos dizer até que João, ele tem uma pegada, uma intenção, melhor dizendo, muito evangelística. João é um livro muito interessante para qualquer pessoa conhecer Jesus. A gente fazia parte de um grupo, a gente viajava, né, por vários lugares para evangelizar 2 vezes ao ano, e sempre que a gente chegava nas viagens no Nordeste, enfim, no interior de São Paulo, vários lugares que nós fomos, a gente sempre, no final das contas, acabava falando a mesma coisa para a pessoa: olha, não tenho mais tempo. Quando a gente ia embora ali, não tinha mais tempo para conversar com a pessoa, falava o seguinte: olha, te encorajo, quando chegar em casa, lê João de 1 a 7 pelo menos, porque João tem um foco muito claro, como falamos, um foco evangelístico. Então, já fica aí uma dica: se você quer evangelizar alguém, não sabe como, você quer falar de Jesus para alguém, você tem alguém ali que você está querendo conversar sobre Jesus, uma dica que funciona bastante: fala para a pessoa ler João. Então lê João com essa pessoa. É uma excelente dica até de discipulado, porque João, ele tem esse foco, mostrar
Jesus como Salvador, mostrar Jesus como Deus. Não que os outros evangelhos não tenham esse foco, né? Mas João, ele parece que foca somente nisso. Como se ele quisesse falar assim, olha, eu vou gritar para todo mundo que Jesus é Salvador. E João aqui, ele estava falando tanto com judeus, quanto com gentios. Então ele precisava ser muito objetivo, né? E a gente já começa a ver aqui nesse texto, João vem falando lá no capítulo 1 que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. João nos mostra que Jesus estava presente desde antes da fundação do mundo, nos mostra que Jesus é Deus. Ele vai dizer que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tenha vida eterna, João 3,16, todo mundo conhece. E assim João vem falando. E quando chega no versículo 6, João conta algo que ele viu, muito importante. João, ele traz um milagre que Jesus faz, mas que, digamos assim, talvez as pessoas não enxergaram, aquelas pessoas naquela época, não enxergaram da maneira qual deveriam. E hoje, Jesus continua fazendo a mesma coisa. E muitas das vezes nós, seres humanos, não enxergamos da maneira que deve ser enxergado. Vamos chegar lá. Aqui no começo do texto, Jesus, ele era um homem que havia se tornado popular entre aquela população. Popular naquele povo, naquela sociedade. Jesus, ele já tinha feito alguns sinais. Jesus tinha curado enfermos. Jesus tinha expulsado demônios. Então muitos que estavam ali, a gente está tratando aí mais ou menos de pelo menos umas 15 mil pessoas, né? Muitas dessas pessoas estavam ali porque viram Jesus fazer algo. Mas o texto nos mostra que talvez nem todos estavam com o coração no lugar certo ao procurar Jesus. E Jesus, ele sabia disso. Jesus, ele sabia que tinha virado uma pessoa popular entre aqueles, sabia o que as pessoas queriam. E Jesus, ele, como sempre faz, ele soberano sobre tudo e sobre todos, ele muda a história para contar algo muito interessante. Aqui nos versículos 1 e 2, nos traz aqui o contexto daquele lugar, nos traz aqui, a gente está falando aí de uma sociedade talvez não tão rica assim, ou talvez uma boa parte muito pobre, que vivia, talvez muitos deles da pesca. Isso significa que muitas pessoas não tinham a provisão necessária para o seu dia a dia. E aí vai nos contando esse texto, vai dizendo que está chegando a Páscoa, e quando chega no versículo 5, Jesus, ele impulsiona esse milagre. Jesus, ele olha para aquela multidão e fala: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus, ele sabia da resposta. E Jesus pergunta isso para Filipe. E Filipe foi muito prático. Jesus, ele pergunta e Filipe responde na hora. Que nem 200 denários daria para comprar pão para todo mundo. É como se chegasse lá assim: olha, não importa o dinheiro que a gente tenha, se comprar tudo que tem, se fechar a padaria, se fechar a pizzaria do Edson e botar para todo mundo comer, não tem como matar a fome de todo mundo. Mais ou menos por aí que ele está dizendo. Só que Filipe, a gente vê que ele é muito prático no cálculo. Só que Filipe foi muito pessimista na sua conclusão. Pessimista porque Filipe era alguém que estava andando com Jesus e ele nem pensou: poxa, o homem que eu estou andando é Deus, ele pode todas as coisas. Primeira coisa que ele fala: olha, não tem como, já era, não tem como alimentar. Quase que, acho que se ele só não falou isso porque era Jesus, né? Pô, você está doido, não tem como alimentar todo mundo. E Jesus estava ao lado dele o tempo todo, como falamos, e mesmo assim Filipe não consegue olhar aquela situação com os olhos que deveria ser olhado, talvez com os olhos espirituais.
E aí vai seguindo, tudo acontece, ele fala ali, e até que aparece André, irmão de Pedro, com uma criança. Muitas das vezes a gente canta, né, um menininho, mas não dá para saber se era um menino ou uma menina. Até uma música que a gente canta, né, que um menino ia ajudar, legal, mas não tem como a gente saber se é um menino, se é uma menina, isso não diz. Minto, isso diz, mas a gente não tem como saber se é uma criança ou se é um adolescente. Porque muitas das coisas que acontecem naquela época, por exemplo, quando você olha para os apóstolos, você vai ver os apóstolos todos novos. A gente não tem como precisar a idade dos apóstolos, mas a gente consegue entender que talvez o mais velho fosse Pedro, na casa dos seus 20 anos. E quando fala de um menino, não dá para saber se esse menino era mais novo que os apóstolos, se ele era da idade de Pedro, não tem muito como saber. Então, provavelmente a única certeza que a gente tem é que esse menino também era um menino pobre, de uma família pobre. Isso porque o que ele traz, um pão de cevada, esse pão era um pão muito popular entre as pessoas pobres. Esse pão era um pão muito popular entre aqueles que não tinham muita coisa para comer. Esse talvez era a coisa mais básica do dia a dia dos pobres naquele lugar. E esse menino, ele traz 5 pães, 2 peixes para alimentar 15 mil pessoas. E o que Jesus faz com isso tudo? Jesus fala, olha, se assentem todos aí no chão. E Jesus não faz nenhuma extravagância. Jesus não dá uma cambalhota. Jesus não começa a gritar. Jesus não faz nada demais. O que Jesus faz graças ao Senhor por esse alimento, começa a distribuir, partir o pão, e a coisa começa a acontecer, e todo mundo é alimentado ao ponto de sobrar alimento. E o interessante aqui é que Jesus alimentar a multidão é um sinal messiânico. Jesus ter alimentado essa multidão, principalmente com pão, aponta lá para Deus alimentando o povo com maná no deserto. Aquele povo, sua grande maioria judeu, quando olha, tanto que eles falam, né, nossos pais foram alimentados no deserto. O que Jesus faz aqui basicamente o mesmo Deus que alimentou os seus pais no deserto, é o Deus que está alimentando vocês agora. Com isso Jesus está dizendo, eu sou Deus. E algo muito interessante, quando todo mundo se alimenta e Jesus manda recolher, Jesus está apontando para aquilo que ele mesmo ora. O pão de cada dia nos dá hoje. Jesus, ele alimenta no dia, manda recolher, porque o Senhor nos dá a provisão necessária para o nosso dia a dia. Isso é algo que eu e você devemos pedir ao nosso Senhor. Pedir ao nosso Senhor que supra aquilo que nos é necessário. Esse primeiro ponto do texto, essa multiplicação de Jesus, a partir de uma pobreza, digamos assim, algo muito comum entre os pobres, Jesus alimenta 15 mil pessoas. Pode também nos apontar para algo muito interessante. Por exemplo, nós vivemos hoje um momento de, digamos assim, uma crise no nosso país. A gente vai ao mercado hoje, compra uma coisa, daqui a pouco você volta no mês seguinte para fazer a compra, você fala, caramba, o óleo que estava 8 está 12, e a carne que estava, você fala, daqui a pouco o meu dinheiro não dá mais nem para comer. E aí a gente vê essas questões, a gente vê que muitas das vezes a nossa própria força não dá conta de solucionar tudo aquilo que precisamos solucionar, mas não podemos ser como Filipe.
prático nos cálculos e pessimista na conclusão. Precisamos olhar para Jesus como Ele é, o Senhor sobre todas as coisas. E o mesmo Senhor que multiplicou pães e peixes é o mesmo Deus que não deixa faltar nada na nossa mesa. O mesmo Jesus que alimentou mais de 15 mil pessoas pode alimentar a nossa família, a minha e a sua família com 2, 3, 4, 5, seja lá a quantidade que for. O mesmo Jesus que cuidou daquele povo é o mesmo que está aqui e cuida de mim e de você. E continua cuidando de nós em todos os momentos. Não importa, talvez se você esteja passando uma situação complicada, você pode estar dizendo: Lucas, você está falando isso é porque você não sabe da minha situação. Está crítico o negócio lá em casa. Está complicado. A crise chegou firme. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se apegue no fato de que Deus está ao seu lado. E somente isso é necessário, isso é importante, isso é vital para que possamos continuar vivendo o nosso dia a dia. Então, nesse primeiro bloco, nós enxergamos Jesus multiplicando pães e peixes, dando a provisão diária, e podemos entender que esse é o mesmo Jesus a qual nós servimos e que nos dará aquilo que é necessário, como Ele nos promete em Mateus 6. E disso nós podemos ter plena certeza, plena convicção. Pulamos lá para o versículo 22, onde Jesus pega esse milagre que Ele fez, pega a provisão que Ele deu e transforma em algo muito maior. Jesus, a partir desse versículo, Ele olha. Jesus, quando está ali, Ele sabe que a população, aquele povo foi atrás dele e está atrás dele só para ter, talvez, a bênção e não o abençoador. O que Jesus faz? Sai fora de fininho. Jesus atravessa, tem ali o episódio nesse meio do caminho onde Jesus anda sobre o mar, onde Pedro fica olhando, e a história também que já conhecemos. E aí o que acontece logo depois que Jesus atravessa o mar da Galileia? Jesus chega naquele lugar, Jesus vai dizer que a população, quando olha Jesus, e não vê Jesus, fica nervosa, fica assustada e fala, talvez o pensamento fosse: cadê minha comida? Jesus foi embora, o que sobrou recolheram, não tenho mais o que comer, vou atrás desse cara que vai me dar de comer de novo. E é isso que acontece, eles atravessam, encontram Jesus, e vai dizer no versículo 25, mestre, quando o Senhor chegou aqui, chamam até de mestre, Jesus vai dizer, em verdade lhes digo, que vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não estão me procurando porque viram que eu sou Deus, vocês não estão me procurando porque querem ter um relacionamento comigo, vocês estão me procurando por aquilo que eu posso proporcionar. Jesus sabia, repito, que eles atravessaram o mar, que eles foram atrás de Jesus pela bênção e não pelo abençoador. A gente começa a ver a partir do versículo 30, que mesmo tendo visto tantos sinais, tantos prodígios, tendo provado do pão que Jesus multiplicou, o povo ainda duvidava do poder de Jesus, ainda duvidava que Jesus era Deus. E eles perguntaram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que mais Jesus precisava fazer para que aquele povo cresce nele? Mesmo tendo visto sinais, mesmo tendo provado da bênção do Senhor, aqueles homens e mulheres ainda duvidavam que Jesus era o Messias, Jesus era Deus.
E aí Jesus começa a falar algo muito interessante. Jesus, já no versículo 32, ele vai dizer: em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. É como se Jesus estivesse falando: olha, sabe o que eu fiz agora, ontem, por vocês? Foi a mesma coisa que foi feito para os seus pais lá no deserto. Como falamos, a multiplicação dos pães, ela aponta para o maná no deserto, para a provisão de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, trazendo para os nossos dias, todos os dias os nossos corações, o meu e o seu coração, quer nos levar para o mesmo caminho daquele povo. Todo dia, nosso coração quer nos levar a duvidar que Deus está no controle e é soberano sobre todas as coisas. Quando a gente senta e fala: agora já era. Olhei meu salário, olhei as contas, não bate. Olhei o que eu tenho para ir para o mercado, olhei o que eu preciso, minha lista, não bate. Nesse momento, muitas vezes nós agimos como aquele povo, ou então agimos como Filipe, naquele primeiro momento. Mas o que Jesus nos diz aqui nesse versículo 32 é importantíssimo. Ele está dizendo o seguinte: o mesmo Deus que deu de comer ao povo no deserto tudo o que precisava nos seus dias, é o mesmo Deus que deu o pão para o povo na multiplicação. E aí nós podemos dizer que esse mesmo Deus que alimentou o povo no deserto, que alimentou o povo na multiplicação, é o mesmo Deus que continuará me alimentando e alimentando a sua vida. É o mesmo Deus que continuará cuidando da nossa provisão, não importa a crise que o país, que o mundo, que o planeta esteja passando. Deus, Ele é soberano, e Ele nos promete que aquilo que é necessário, nós teríamos. E é nisso que precisamos nos apegar. Mas muitas vezes nós acabamos, como aquele povo, colocando o nosso coração na bênção e não no abençoador. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para esbanjar em seus próprios deleites. E muitas das vezes isso acontece comigo e com você. Muitas das vezes a gente olha e fala: o necessário não serve, eu preciso de mais. O meu carrinho aqui, 2010, 2011, 2014, não serve, eu quero um zero. Minha casa aqui não está boa, eu quero uma casa de praia. O emprego que eu tenho não está bom, eu quero ganhar 10 vezes mais. Não, veja bem, não há nenhum problema em nós termos coisas nessa terra. Não há nenhum problema com isso. O problema é quando o nosso coração está nas bênçãos que Deus pode nos dar e não naquele que pode de fato nos abençoar. Nós precisamos estar com o coração no abençoador e não na bênção. E Jesus, a partir do versículo 35, é algo que me chama muita atenção. Jesus, ele usa o símbolo do pão. É uma das primeiras vezes que ele vai falar sobre isso. E ele vai falar: eu sou o pão da vida. Jesus, ao dizer eu sou, ele está usando as mesmas palavras que Deus usou a Moisés lá em Êxodo 3:4, quando Moisés pergunta: Senhor, quando eu descer e falar, quem direi que me mandou falar? E o que Deus fala para Moisés? Diga que o eu sou o mandou. E Jesus, quando vai dizer eu sou, Jesus está se revelando como Deus. Jesus está falando que Ele é o mesmo que está desde antes da fundação do mundo, que estava com o povo no deserto. E Jesus vai dizer que Ele é, e é o que? O pão da vida.
Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele está falando, olha, o pão que eu dei a vocês é algo muito pequeno, perto daquilo que vocês podem de fato ter. Jesus, quando ele se apresenta como o pão da vida, ele está dizendo que só ele é capaz de satisfazer os mais profundos desejos, as mais profundas necessidades do ser humano. E a mais profunda necessidade do ser humano é ser liberto da escravidão do pecado, é ser salvo, é ter vida eterna. Jesus, quando ele se apresenta como o pão da vida, ele está dizendo, olha, eu sou aquele que pode te salvar, eu sou aquele que pode te dar a vida eterna, porque ele diz que quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas Jesus continua, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais está distante do Senhor. Embora tenhamos visto muitos movimentos cristãos crescendo, ao mesmo tempo a gente vê uma sociedade se afastando cada vez mais de Deus. Aquilo que está escrito na palavra, o amor de muitos se esfriaria, pai contra filho, filho contra pai. A gente tem visto isso acontecer dia após dia. Ou seja, uma sociedade se desgarrando cada vez mais daquilo que poderia ser o caminho do Senhor. São pessoas que já viram e não creram. E muitos de nós, às vezes, podemos estar com o nosso coração meio balançado. Já vimos muitas bênçãos, já tivemos muitas bênçãos do Senhor, mas talvez algo aconteceu em nossa vida que nos deixou um pouco abalado, balançado, e talvez nós estejamos nos perguntando, poxa, será que Deus de fato é comigo? Será que Deus de fato me chamou? Será que Deus de fato me salvou? Porque se talvez tivesse, isso não teria acontecido, ou isso não estaria acontecendo comigo. Mas Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus, no versículo 37, ele vai dizer que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa noite, se você crê que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, saiba que nós só cremos nisso porque o Pai assim nos confiou. Efésios 2 vai dizer que a fé é um dom de Deus, e se nós temos fé no Senhor, é porque nós recebemos esse dom de Deus, e podemos estar inseridos nisso que Jesus vai dizer. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Não importa o que estejamos passando, Deus é aquele que pode nos abençoar, sim, só que muito além disso, Ele é aquele que nos salvou, é aquele que nos redimiu, é aquele que nos perdoou. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ter uma alegria de saber que, por depender do Senhor, por depender de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz, Ele não nos lançará fora. Em Cristo temos tudo o que realmente precisamos. Em Cristo nós temos a salvação eterna. Em Cristo, através do sacrifício da cruz, nós temos o perdão dos nossos pecados. Muito mais do que um pão que Deus pode nos dar no dia a dia. Ele promete que vai suprir as nossas necessidades. E nós cremos nisso, amém? Só que muito mais do que isso, Ele é aquele que nos salva, que nos redime. Ele é aquele que nos chama para si. É aquele que diz que teremos uma vida eterna ao lado dEle. A maior bênção que o ser humano pode ter é saber que em Cristo somos salvos e viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor. Eu não sei, Jesus não nos promete carro zero, Jesus não nos promete uma casa na praia, Jesus não promete que seremos ricos, Jesus não nos promete que teremos as melhores roupas, Jesus não nos promete nada disso.
Mas Jesus nos promete algo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você veio até o Senhor, amém? Ele de maneira nenhuma nos lançará fora. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Mas Jesus continua: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou, ou seja, de Deus, é esta: que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Se você entregou sua vida a Jesus, se você recebeu esse dom da fé, se achegou até o Senhor, você não precisa ter dúvida da sua salvação. Porque, repito, isso para mim é algo muito importante, mais do que a provisão terrena. Deus é aquele que nos dá a provisão eterna. Deus é aquele que nos chama para si. Deus é aquele que nos salvou. Talvez você agora possa pensar naquilo que você era antes e depois, agora depois de conhecer a Cristo. A Bíblia vai dizer que nós estávamos a caminhos, a passos largos para o inferno. Efésios vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Mas que agora nós temos a salvação no Senhor, que Jesus nos garante. Então, muito mais do que provisão terrena, precisamos nos alegrar todos os dias pela provisão eterna que o Senhor nos dá. E Jesus continua no versículo 40: de fato, a vontade do Pai é que todo aquele que vira o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O meu antigo pastor da igreja de Coelho da Rocha, ele dizia o seguinte, pastor Levi, isso eu aprendi com ele novo: a melhor coisa que pode acontecer na vida do cristão, e ele fala, e é verdade, quando a gente para olhar, a melhor coisa que pode acontecer na vida do cristão é a morte. Porque quando o cristão morre, não tem mais tentação, não tem mais choro, não tem mais dor, e pelo contrário, o dia em que chegou ali na linha de chegada, que a vitória foi ali alcançada de verdade, onde o diabo não tem mais como fazer nada para nos atrapalhar, para nos tentar, mas é o dia que nós nos encontramos com o nosso Senhor. É óbvio, ninguém quer partir, mas quando a gente começa a olhar o Evangelho da forma que Jesus nos ensina, que é muito mais importante aquilo que virá na glória eterna do que o que temos aqui hoje, nós podemos nos apegar, que não importa o que estejamos passando nessa vida, não importa o que estejamos vivendo, o nosso Senhor é conosco, e a nossa maior esperança é a glória que o Senhor nos garante. Jesus nos garante, isso é muito importante: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Essa é a maior certeza do cristão. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a dor, nem o choro, nem nada que passemos nessa terra. Parafraseando Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse amor é o que Jesus fala aqui: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Guarde isso, meu irmão, guarde isso, minha irmã. De modo nenhum Jesus vai nos lançar fora. Então, não tenhamos dúvida, pois aqueles que estão no Senhor permanecerão firmes até o fim. Você crê no Senhor, amém? Então crê que Ele te dará força para perseverar até o fim. Lembre-se, Ele é aquele que dá a provisão terrena, mas Ele também é aquele que principalmente dá a provisão eterna. Para concluir, 4 pontos. O primeiro é: confie naquele que é o provedor e não na provisão.
Nossa esperança não deve estar naquilo que podemos ter, ou naquilo que precisamos, mas sim no Deus que cuida de nós. Confie no provedor e não na provisão. 2. Tenha a motivação correta para buscar o Senhor. Que não sejamos como aquele povo que só foi atrás de Jesus porque sabia que Jesus poderia dar de comer. Sejamos intencionais, ou seja, querendo amar a Deus mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Muitos frequentam, a gente vê hoje numa sociedade, muitos frequentam a igreja atrás de bênçãos, outros para rever amigos dali durante a semana, uns por costume, porque já venho há muito tempo, e outros até para cumprir uma obrigação, sabe? Igual ir à missa, a pessoa é católico que vai na missa domingo. Tem muitos, infelizmente, que só vão à igreja, vou lá bater o cartão. Essa não é a motivação correta para buscar o Senhor. A motivação correta para buscar o Senhor é amar a Ele acima de todas as coisas, é saber que Ele nos salvou e que Ele é soberano sobre todas as coisas. A motivação correta para estarmos aqui é render nosso coração ao Senhor a cada culto. 3. Busque contentamento no Senhor. Precisamos valorizar aquilo que Deus nos dá no dia a dia. Ele nos dá a provisão necessária para o nosso dia. Então precisamos valorizar, mesmo que pareça corriqueiro. Quer ver uma coisa? Faz assim, Você consegue respirar? Isso é Deus que nos dá todos os dias. Só que a gente já respira sem pensar. Mas isso é a provisão de Deus na nossa vida. Se temos fôlego de vida, se podemos respirar, precisamos valorizar isso que Deus nos dá, mesmo que seja algo tão normal. E por fim, lembre-se, Jesus é o pão do céu, é aquele que é a verdadeira provisão, o único que sacia a maior necessidade do ser humano. E como diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então creia nesse Senhor, creia no Jesus que pode de fato salvar a vida do ser humano. Amém? Pedir para que você fique de pé, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua provisão diária, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos, Senhor, porque apesar de não merecermos, o Senhor cuida de nós todos os dias, Pai. Somos miseráveis pecadores. Éramos Teus inimigos, Senhor. Mas através de Cristo, através do sacrifício na cruz, fomos enxertados na videira, Senhor, e hoje somos chamados de filhos por Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos salvar. Obrigado por nos alcançar com a Tua infinita graça, Senhor. Nos ajude, Pai, a cada dia para que não nos acheguemos a Ti com a intenção errada, Senhor. Para que não façamos a coisa certa com a motivação errada, Senhor, mas que a nossa motivação ao chegar a Ti não sejam apenas as Tuas bênçãos, Senhor, mas seja conhecer mais a Ti, seja conhecer mais a Tua palavra, Senhor. Nos ajude para que todos os dias de nossas vidas nos lembremos, Pai, que o Senhor é o provedor, que o Senhor é aquele em quem podemos confiar, mas acima de tudo, que Cristo é o pão da vida que desceu do céu para nos dar a vida eterna, Senhor. Que o nosso coração seja lembrado dia após dia de que o Senhor nos chamou, e que se o Senhor nos chamou, o Senhor de maneira nenhuma nos lançará fora, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua provisão, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sozinho nós não conseguiríamos nos salvar, Pai. Estávamos mortos, Senhor, os nossos pecados, mas o Senhor nos ressuscitou e nos fará sentar em mansões celestiais ao Teu lado, Senhor. Que essa esperança seja renovada em nosso coração, que essa alegria, Senhor, seja a cada dia renovada, Pai, em nossa vida,
e que nos lembremos sempre de quem o Senhor é e de que o Senhor faz por nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, pois não é fácil. O dia a dia quer nos levar sempre para longe de Ti, quer nos levar sempre, Senhor, a esquecermos que o Senhor é soberano e que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Nos perdoa, Senhor, se durante a nossa semana nós acabamos vivendo de forma com que o Senhor, como se o Senhor não estivesse cuidando de nós, Pai. Querendo buscar atalhos, querendo fazer coisas com as nossas próprias mãos, Senhor. Mas Te pedimos, Pai, nos ajuda a ter a mente e o coração no lugar correto. Que não sejamos como aquele povo que foi atrás do Senhor só pelo pão, mas que possamos entender que o Senhor é o pão da vida, Pai. E que Tua provisão eterna é a melhor coisa que recebemos, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Agora Te pedimos, Pai, leve-nos em paz aos nossos lares, nos conduza em segurança, Senhor, nos livre de todo mal, de todo perigo, Senhor. Que ao chegarmos em casa encontremos um lugar com paz, com a Tua santa presença, Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai. Continua conosco, continua cuidando de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós Te pedimos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E que o povo de Deus diga amém. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.